exige medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite, sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém tá perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferra, enquanto o guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero Ser feliz agora. ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite, sem demora. Eu Quero ser feliz agora. Quero ser feliz agora. quero ser feliz agora. Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Segundas Opiniões, esse projeto que eu estou lançando agora e que pretende se repetir todas as segundas-feiras, sempre às 18h30, com um convidado ou uma convidada especial para poder debater algum tema que seja um tema atual, que seja um tema que vale a pena ser debatido, que vale a pena ser aprofundado de outros conhecimentos. É uma forma, inclusive, da gente também interagir com as coisas do mundo, né? E para começar, eu já quero começar trazendo aqui o meu convidado de hoje, que para mim é uma honra trazer esse convidado aqui e ele participar desse. Esse meu convidado, ele é pedagogo, psicopedagogo institucional e clínico, Master Coach, Coach Ericksoniano, analista comportamental, mentor, trainee, consultor empresarial, empresário, dono da Motivate Coach Consultoria, palestrante, com 17 anos de experiência nas áreas educacional e desenvolvimento humano, e além de tudo isso, um exímio jogador de xadrez. Eu não tenho nem roupa para receber meu convidado hoje, Alexandre. Boa noite. Que é isso? Gratidão por estar participando aqui da minha live hoje, de estar abrindo esse projeto comigo. E eu já começo perguntando, o isolamento tem dado mais tempo para você jogar xadrez? Na verdade, menos tempo, Edson. Na verdade, menos tempo.
Porque na verdade houve uma mudança completa, né, nessa transição que a gente está passando de comportamentos e tudo mais. E no início até vi aquela questão de ficar um pouco mais parado, né? Mas depois veio uma demanda muito grande e aí vieram a Uhum. produção de vários projetos, novas ideias, enfim, nesse processo que muito se fala de se reinventar. E se reinventar dá trabalho, né? E às vezes a gente não tem Sim, nem tempo, às vezes está trabalhando fora. entendi. É assim mesmo. Estamos realmente todos nos reinventando. Bom, nosso papo hoje aqui, para os que estão chegando, que viram as postagens, vamos falar um pouco sobre coaching, esse tema que é tão complexo e tão polêmico ao mesmo tempo, e por isso eu estou trazendo o Alexandre, e eu quero começar já com uma citação do ICF, International Coach Federation, que define o coach, é uma instituição mundial, né, uma instituição de referência mundial, e ela define o Isso. coach da seguinte forma, vou pedir licença para ler. Uma parceria entre coach e o coachee, em um processo estimulante e criativo que os inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional, na busca do alcance dos objetivos e metas, através do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. Alexandre, coach, tema da nossa live, ele é ciência ou Aham. é uma moda passageira? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar esclarecendo essa questão, porque eu fico feliz, né? Já agradeço de antemão por estar abrindo esse projeto, né? Porque está começando esse projeto. O CETS é um Uhum. profissional ciclo, né? Um profissional que trabalhou, que fez o processo ciclo e que tem todo um potencial e agora vai mostrar com toda certeza essa garra, esse potencial, esses conhecimentos. E pessoal, acompanhem o Edson, sigam o Edson, né? Já coloquei aqui, convidei todo mundo para botar no aviãozinho. Sigam o Uhum. Edson, que ele vai ter muito conteúdo para passar para vocês. Vamos lá. O coaching ele é visto de várias formas, né, no mundo hoje. A questão de ver o coach como ciência, na verdade a gente não pode ver ele como ciência porque ele, na verdade, ele é um mix de ciências, né? Ele se aproveita de tudo que é ciência que tem ao redor. E por que que ele faz isso? Porque o processo de coaching é um processo comportamental, é um treinamento comportamental voltado para pessoas, sejam elas profissionais, sejam elas donas de casa, sejam elas pessoas que estão passando por uma transição no relacionamento, na carreira em si, enfim, mas para pessoas que querem alcançar objetivos. Então, o processo de coaching, ele se apropria, ele vai pegando um pouquinho de cada ciência, claro, dentro de um limite que a ciência permite, né? Porque, por exemplo, a psicologia é uma ciência e o coach não pode chegar lá, o processo, né? E pegar um pouco no sentido da psicologia do que é restrito da psicologia. Mas ele pode pegar determinados conhecimentos que são de caráter, vamos dizer assim, público, que as pessoas podem utilizar, né, sobre conhecimento humano, sobre comportamento humano. Ele não vai adentrar na área da psicologia para trabalhar como psicólogo. E a questão de modismo, a gente tem visto muito isso, as pessoas falando de coaching como uma moda. E eu até Uhum. brinco, às vezes, quando eu dou uma palestra ou quando estou passando para as pessoas nas nossas lives e tudo mais sobre coaching. Por quê? Se é uma moda que está durando muito, né? Porque começou em 1832, ou seja, 1832 a gente tem aí uma porrada de anos, né? E Já de vai para lá para 200. cá, pois é. Daqui a pouco falta 12 anos para a gente chegar em 200 anos de coaching. E eu estou falando isso do coaching, do formato Edson, que ele é real. Foi um estudo feito pela doutora Vic Brock, que desenvolveu a tese de doutorado dela sobre o coaching. Tanto é que ela é chamada no mundo todo para poder dar os treinamentos, dar as palestras sobre o que é coaching. E a Vic Brock, ela descobriu que o coaching, a base do coaching, ele começou na Universidade de Oxford. E ele foi se estruturando com o passar do tempo e até chegar nas áreas empresarial, chegar na área do esporte. Em primeiro lugar, ele chegou no esporte, ele foi para o esporte, foi feito um trabalho, e daí ele foi se desenvolvendo. Então é uma moda que dura muito tempo, né? Uma moda que já tem aí quase 200 anos. E ele vem, vamos dizer assim, se fortalecendo cada vez mais. Agora, ao lado que o coaching vem ficando banalizado, sim, o coaching vem ficando banalizado por diversas situações, porque a gente tem aí muitas escolas de coaching, que se dizem, no caso, escolas, que fazem formação de um dia, de 2 dias, e que, na verdade, a única coisa que passam é um processo totalmente motivacional, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo vamos dizer assim,
de conhecimento que possa fazer com que aquele coach, aquele profissional se evolua no processo. Então, a gente pode ver o coaching como um mix de ciências, é uma metodologia, uma forma de aplicar essas ciências, vamos dizer assim, deixa eu só colocar aqui rapidinho, um mix de ciências que pode ser vistos numa aplicação para que o profissional desenvolva a alta performance, o desempenho e alcance suas metas e objetivos. Ok? Entendo. Então, aquela ideia de que alguns do mundo do coaching marcam o famoso livro do Tim Gallwey, O Jogo Interior de Tênis, como o start do coaching, é uma ideia enganada. Não. Nesse caso, o que acontece? Houve toda essa transformação do coaching ao longo do tempo, né? Só que o que acontece? Quando chega em 1970, 1974, mais ou menos, o Tim Gallwey, ele pega os conceitos básicos do coaching e ele estrutura o livro The Inner Game of Tennis, né? Ele pega esse livro, ele desenvolve esse livro, e esse livro, que no início foi voltado para o esporte, começou a ser utilizado no mundo profissional. Ele começou a ser utilizado no mundo, vamos dizer assim, dos executivos, das metas, dos objetivos mais agressivas. E começou a dar certo. E o Tim Gallwey, por exemplo, que era treinador de tênis, começa a ser levado para onde? Ele começa a ser levado para a área dos executivos, das empresas, da área executiva das empresas. E daí começa a ter um movimento diferente com a ideia do Tim Gallwey, justamente quando trabalha a questão do Selfies 1 e 2, a questão de você se desenvolver. Então, o livro do Tim Gallwey, ele, de certa forma, ele marcou um novo formato de coaching, um formato mais específico, mais estruturado, mais organizado. E o John Whitmore, que veio um pouquinho depois, no livro Coaching de Alta Performance, o John Whitmore, ele cria, vamos dizer assim, uma estrutura do coaching de desempenho, né? Claro, baseado no livro de Tim Gallwey e tudo mais. E nesse livro do John Whitmore, ele já começa a falar, por volta de 1985, que as pessoas tomassem cuidado, que com o passar do tempo, o coaching seria banalizado como já estava ficando. Então aí, no caso, o livro do Tim Gallwey, ele já traz essa pegada mais, vamos dizer assim, estruturada, mas que já existia, já vinha acontecendo, sim. E muita gente, Edson, acredita que o coaching surgiu com o livro do Tim Gallwey, né? Como você até questionou, né? Será que é agora? Será que foi depois, né? E o coaching ele começou antes, mas as pessoas colocam um marco do coaching como do livro do Tim Gallwey. E muitos ainda colocam, eu acompanho muito a internet, e vejo muita gente falando, até alguns psicólogos mesmo se posicionam, dizendo que o coaching surgiu agora, há pouco tempo, tipo em 2010, 2011, sem fazer um estudo mais aprofundado do que é coaching, e aí se posicionam dessa forma, achando que o coaching é um modismo que surgiu e que vai passar, né? E aí não é bem por aí, né? Não é bem nessa linha, nessa vibe. Muito bem. E eu queria entrar justamente nesse debate, né, do pensamento de cada um, principalmente também no mundo do coaching. Lá no Manual do Ciclo, né, você falou que eu sou um profissional ciclo e agradeço, recomendo, é muito bom, né? Lá no manual você coloca uma frase que é muito interessante, que diz que coaching é mais do que ir do ponto A para o ponto B. E isso é um resumo que mas muitos coaches apresentam quando vão definir coaching, né? É um processo que leva você do ponto A para o ponto B. E você coloca lá que é mais do que isso. Nesse mundo do coaching, cada um faz o que quer. Como é essa visão? Vamos lá, ótima pergunta, fantástico. Infelizmente não há como é que eu posso dizer? Não há uma regra, né? Não há regra não. Não há um órgão que fiscalize o coaching, o processo e os coaches, os profissionais, no caso, que trabalham com coaching. Isso é perigoso, porque qualquer um faz aquilo que quer dentro do processo de coaching. E a gente tem hoje em dia coaching de tudo, né? Você passa na praia, você vê um professor de educação física e a camisa lá atrás tem coach, né? E coach é técnico, não é personal trainer. E nem isso estão compreendendo. Então coloca nas costas, eu sou coach,
e está fazendo um trabalho de personal trainer. Seria muito mais inteligente colocar lá personal trainer e não coach. Mas coloca coach porque quer, vamos dizer assim, se mostrar como aquele profissional capaz, treinamento, que tem um treinamento comportamental. E aí muita gente tem seguido, tem trabalhado de tudo que é forma. Aí vem aquela questão do senso comum, como você colocou. A maioria, na verdade, mesmo, coloca essa situação de dizer que coaching é sair de um ponto A para um ponto B. Né? E por que a maioria fala isso? Porque é a forma mais simples de dizer o que é coaching. E quando eu vejo um profissional que é da área de coaching chegar, profissional não, alguém que tem um certificado da área de coaching, chegar e dizer assim, eu pergunto o que é coaching, a pessoa diz, sair do ponto A para chegar no ponto B. Né? Aí eu até brinco, eu digo, tem certeza que isso tem? E por todo o estudo que eu fiz do coaching, até os principais teóricos, eles deixam isso muito claro. Que coaching não é você sair do ponto A, o estado que você não é desejado, aquele estado que você se encontra, o estado atual, e passar para um estado desejado, que é um estado de objetivo realizado. Né? É muito mais do que isso. E o que é que eu quero dizer com isso, que até a gente colocou no Manual do Ciclo, a gente trabalha justamente sobre isso, porque é uma jornada. Né? Uma viagem, ela é chata. Se eu pegar, por exemplo, uma viagem daqui para São Paulo o tempo todo, a negócios, 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 isso vai se tornar muito chato. E uma jornada, como o Tony Robbins coloca, ele é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de novas visões, novas percepções sobre as coisas, de, vamos dizer assim, um empoderamento muito grande. E o coaching, ele é uma jornada, né? Ele é uma forma, vamos dizer assim, de você se conhecer e saber que você é capaz. Tanto é que, por exemplo, quem passa por um processo de coaching, o coach, o profissional, deve deixar muito claro que, embora ele tenha um objetivo que a gente vai trabalhar, é o processo que vai construir ele, é a jornada que vai construir aquele profissional. Então, quando você tem essa pessoa, esse profissional se construindo na jornada, conhecendo, aprendendo, é fantástico. Porque imagina, Edson, se a gente tem, por exemplo, um processo que eu posso dizer, vamos dizer assim, aonde você entra para fazer um processo de coaching para alcançar um objetivo. E você alcança o seu objetivo no 6º, 8º encontro, mais ou menos. E nesse processo você não aprendeu nada, você não se empoderou, você não conseguiu se perceber como uma pessoa capaz, o que é que você vai fazer? Você não vai apenas ficar dependente do coach, que isso é errado. Você pode até fazer outros processos, 2, 3, com o coach, desde que sejam metas diferentes. Mas você vai ficar dependente do coach e vai ficar dependente de qualquer outra pessoa. E o coach em si, ele dentro dessa jornada, ele vai trabalhar o empoderamento. O poder que você desenvolve de ser você mesmo, de entender suas capacidades e habilidades e de alcançar os objetivos que você quer. Então, a forma simples, né, até a Shirlene colocou aqui agora há pouco, nessa forma simples de falar, é uma forma muito limitada. Então, e isso hoje, quando eu vejo um coach falando, uma coach falando sobre isso na internet, eu, sinceramente, eu fico meio desconfiado, sabe? Eu já entendo que a pessoa é muito limitada na questão do conhecimento de coaching. E quando você vai ver a formação da pessoa, você vai ver que ela se formou em um dia, em 2 dias, né? E recebeu o certificado e já como excelente, vamos dizer assim, um certificado que eu vi de coaching que dizia assim, que a pessoa era expert em conhecimento humano. Depois de passar 16 horas numa sala de aula, né? 2 dias, sábado e domingo. Horrível isso, eu vou entrar horrível. nesse assunto já. Eu queria retomar um pouco que você falou, você mencionou que não existe um regramento final, digamos assim, mas eu me lembro que até o ano passado, em 2019, tiveram alguns debates no Congresso Nacional, aqui brasileiro, com algumas referências nacionais de coach que foram lá apresentar aos deputados. Você sabe informar como é que anda isso? Se tem alguma definição, algum processo em andamento nesse sentido? Sei. Há um processo que está em andamento no Congresso para regulamentar a profissão de coaching no Brasil, né? Esse processo ele está, vamos dizer assim, há 3, 4 anos, que já vem sendo, vamos dizer assim, mais aprofundado no Congresso, e que as pessoas, claro, o Congresso, para aprovar uma lei, são anos e anos e anos, e interesses políticos, né? E de certa O Congresso forma... é muito rápido.
Pois é, né? E assim, o processo é um processo sério, eu tenho até uma cópia dele, para quem tiver interesse, eu posso mandar essa cópia desse processo. Eu digo porque eu acompanho de perto tudo que vem em relação ao coaching, seja positivo, seja negativo. Eu tenho acompanhado nos últimos 7 anos, né? Antes eu me estressava mais com as coisas, hoje eu não me estresso tanto, mas assim, logo logo eu acredito que ele vai ser regulamentado. E deixa eu dar um aviso, pessoal, porque outro dia desse uma moça falou comigo que disse que o coaching era exclusivo da área da psicologia, tá? O coaching não é exclusivo da área da psicologia, nem da administração, nem de nenhuma magia, nem de mão, né? O coaching, ele é um processo, uma metodologia que, inclusive no Congresso, está para ser aprovado como uma profissão que vai ser regulamentada e que vai ter um conselho próprio, tá? Antes que o pessoal fala muito disso, né? Que o coaching é da Uhum. psicologia. Outro dia desse, o pessoal da administração disse, não, o coaching é da administração. Eu digo, não, meu Deus do céu, enfim. Mas são esses debates que são bons, né? Da gente ter. Tem um ditado que meu pai dizia que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, Pois é, né? é verdade. Aí pode ser que o caminho seja esse. Me É diga uma verdade coisa, isso. retomando aquele ponto e falando também sobre essa questão da profissão do coach, né? Nos Isso. últimos anos surgiu até uma frase aí que doeu um pouquinho no coração de quem é coach mesmo, que atua como tal, que dizia que quem não deu certo na profissão que escolheu vira coach. Isso. É Isso. isso mesmo? O coach é a segunda opção de quem não deu certo? Pois é, esses dias, inclusive, esses dias não, no mês passado, mês atrasado, eu vi de um cara que é muito agressivo, é um cara que se intitula coach, hoje em dia qualquer um se intitula coach, é o Ítalo Uhum. Marcilli, né? E ele falou duas coisas, ele disse que professor aquele aluno que era o aluno burro da sala e se tornou professor, e o pedagogo é aquele que, por não ter opção e por não ter inteligência, né, ser desprovido de inteligência, ser burro, escolheu pedagogia para poder fazer a área. E assim a gente vai ouvindo um bocado de coisa. E no coaching não é diferente. Eu vejo muita gente falando que o coaching ele é uma área que aquele que não deu certo na sua profissão, né, passou a ser coach. E aí, assim, vamos dizer assim, eu conheço profissionais, né, que desistiram de trabalhar, desistiram das suas áreas, não só aqui no estado, fora do estado também, e se construíram, se formaram como coach e atuam em grandes empresas, atuam com clientes, enfim. A minha história, por exemplo, de coaching, aconteceu o seguinte, até 2012 eu estava no judiciário, foi quando eu saí Uhum. do judiciário, pedi exoneração do judiciário e dava aula numa faculdade, dava aula numa escola e tinha o meu curso particular. E o que foi que eu fiz durante esse período para me preparar para poder chegar a ter a minha empresa e viver, no caso, só de coaching? Eu fui deixando cada um, fui pedindo exoneração, fui negociando, fui saindo das instituições, até o ponto de eu abrir minha empresa e ainda passar um ano trabalhando em outra empresa, né? E no momento que eu saí dessa última empresa, eu digo que foi um alívio. Eu já estava trabalhando com coaching, já estava desenvolvendo como coach, e para mim foi um alívio. Então, assim, o que é que eu acredito? Eu acredito que aquele profissional que é bom, ele pode se migrar para a área do coaching, desde que tenha um planejamento. Entretanto, há muitas pessoas que estão entrando na área do coaching para ganhar dinheiro, né? São aquelas pessoas que vão para um curso mais uma vez eu repito, um curso de um final de semana com muita catarse, com muitos estímulos e que as pessoas saem dali achando que vão ganhar rios de dinheiro. Escolas de coaching conhecidas no Brasil todo, a promessa que eles fazem, que eu já vi muitos fazendo essa promessa e conheço pessoas que caíram no golpe, que é praticamente um golpe, dizem o seguinte: faça coaching, faça a formação com a gente, que se você fizer, quando você terminar, logo no primeiro mês, você não vai ganhar menos de 30 mil. Ó a cabeça. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que no caso, as pessoas elas entram para a área do coaching, de repente gera uma iluminação, né? Tanto é que eu até brinco, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele demorou muito para se iluminar, que foi uma vida toda, né? Para quase que 40 anos para iluminar. Se tivesse essas formações de coaching, em 2 dias ele era um guru iluminado, né? Mas não tem. Então, de repente, a pessoa na segunda-feira já tem uma aura de luz e já está Sim. dando conselhos, e coaching não dá conselho, tá?
o coaching ele faz um trabalho voltado para a reflexão. E essas pessoas, na busca por ganhar algum tipo de dinheiro, se lançam como coaches, e aí sim, porque talvez não estejam ganhando aquilo o suficiente, talvez estejam desempregados, mas o coaching de forma nenhuma é esse profissional, no caso, que não deu certo na profissão. O profissional real, aquele que realmente tem uma busca por conhecimento e que mergulha nessa área para realmente trazer esse tipo de qualidade para os clientes que ele tem. Né? Mas vá perguntando, qualquer dúvida que tenha, fica à vontade para se aprofundar, vamos debater. E o pessoal bote pergunta, viu? É justamente nesse sentido da construção da função do coach que eu quero ver, que eu quero enveredar com você agora nesse caminho. Certo. Porque entra aqui a nossa audiência, agora e futura, podem ter pessoas que têm interesse e eu quero entender o coach, quero entender esse caminho e talvez me tornar um profissional coach. Você disse que aqueles cursos de final de semana em hotel chique não forma coach, né? Não. É bom para foto do Instagram. Curso de final de semana em hotel chique, né? Pelo menos exatamente. Né? E agora não, agora tem os cursos online. Se a pessoa quiser, ela é uma pessoa que tem interesse seguir este caminho do coach, se tornar um profissional coach, atuar como coach. Qual é o caminho que ela tem que seguir? Quais seriam os primeiros passos, digamos assim, já que o caminho talvez seja longo, mas quais seriam os primeiros passos para ser um coach? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu recomendo procurar uma escola, né? Uma escola de coach, que é como a gente chama, que seja referência e que realmente tenha uma carga horária, que tenha conteúdo, que realmente faça a diferença. Há 3 escolas no Brasil que eu conheço, né? E que eu acredito que são excelentes escolas, que têm uma fundamentação teórica muito boa, cada um na sua linha. O IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, é uma escola que eu recomendo bastante. A SBC, também a Sociedade Brasileira de Coaching, Instituto Brasileiro de Coaching, e a Sociedade Brasileira de Coaching, e a SLAC, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, que é conduzida pelo Sullivan França. Então, essas 3 escolas, elas têm uma fundamentação teórica muito boa, cada um segue uma determinada linha. A SLAC e a SBC, elas seguem muito mais a linha do coaching europeu, e a outra, a escola, no caso o IBC, ela tem a linha do estilo europeu, mas ela se acentua mais como uma escola mais humana, vamos dizer assim, trabalhando mais o Selves 1 e 2, vamos dizer assim, do Tingal. Ele segue um pouco mais essa linha, mais ao pé da letra. E aí, no caso, o primeiro passo seria isso. O segundo passo não é no momento que termina a formação, que geralmente vai durar uma média de 150, 180 horas, ter peer coaching, ter acompanhamento, enfim, é um processo longo. Tem o TCC que você tem que apresentar. Então, o primeiro passo seria esse. O segundo passo é não se lançar imediatamente como coach. Mesmo tendo certificados internacionais, tendo toda a comprovação, enfim, não se lançar como coach. Vem a questão do segundo passo, que é o quê? É estudar, é pesquisar. Então, por exemplo, eu me formei agora, vou pegar um livro que eu vi ali na livraria fantástico, que ele mostra como eu sou um coach maravilhoso. Aí a pessoa vai na livraria, pega aquele livro O Milagre da Manhã, aquela receita maravilhosa, e começa a passar o passo a passo para você ter uma vida plena e feliz. Né? Ou então vai pegar, sei lá, o livro que for dos passos do sucesso, da riqueza e tal, e tal, e tal. Não, tem que estudar. Tem que se aprofundar em conhecimento humano, comportamento humano. Tem que se aprofundar nas áreas reais do coaching. Entender, em primeiro lugar, o que é coaching. Ou seja, devorar literalmente a obra do John Whitmore, do Tim Gallwey, que não é só um livro. Fazer o pro bono. O pro bono são sessões de coaching gratuitas, né? E as pessoas não são cobaias, pessoal. São pessoas que vão passar por um processo de coaching, no processo que aquele coach que já tem um determinado conhecimento está se aperfeiçoando. Então é nesse processo que a pessoa começa também a ganhar um empoderamento e ajudar outras pessoas. Porque o coaching também tem essa troca. Você precisa também dar um pouco de você. E é nessa troca que a gente começa a aprender. Então, assim, esses seriam os 2 principais passos. Uma escola, uma instituição que seja realmente fundamentada e que tenha bases sólidas para passar. E o segundo passo, aprofundamento no conhecimento. Pelo menos, no mínimo, de 6 meses a 1 ano. Alexandre, mas eu não posso esperar tanto para começar a atuar como coach. Então, infelizmente, você não vai ser um bom coach.
né? Você Uhum. precisa ter a base, você precisa ter o conhecimento. E se você está trabalhando, não é só largar o trabalho, é fazer um processo de transição, porque o próprio coach ele ensina como se fazer um processo de transição planejado, estruturado, para que os objetivos sejam alcançados a contento, e não de qualquer forma, né? E a gente sabe que muitas estratégias podem dar certo, podem dar errado. E se der errado, a gente refaz e recomeça. Mas seriam dois passos básicos para qualquer pessoa fazer, no caso, se tornar um coach. Perfeito. E aí, entrando nessa linha que você falou, né, da urgência que as pessoas têm de se formar coach, trabalhar nisso aqui, até por um momento que estamos vivendo também, né, de desaquecimento do mercado e etc. É, ser coach. E aí, vamos abrir aqui, porque eu vejo muita escola, como você falou, que faz formação que parece aqueles marketing multinível, né? Eu já fui para eventos de marketing Uhum. multinível, tem coisa de coach que parece evento de marketing multinível, né? Tem os É coaches que faz umas quase a mesma filmagens na estrutura, sala. viu? A estrutura é a mesma. Pessoa que trabalha como coach, ela ganha dinheiro como coach ou ela tem que abrir uma escola de formação de coach para ganhar dinheiro? Hoje está quase isso, né? Porque a escola vende o curso, vende a mentoria X, Y, Z e vai vendendo aí um monte de coisa. Mas vamos lá. O processo o coaching em si, ele dá um retorno financeiro muito bom. Ele dá. Mas não é fácil. Tem essa questão que não é fácil. É um processo sério que você precisa trabalhar e você precisa, vamos dizer, também ter a firmeza dos seus valores. Eu falo valores pessoais, né? E a questão dos valores financeiros que você vai cobrar. Então, por exemplo, eu, Alexandre, eu cobro um valor X e o meu valor é aquele. Não altero aquele valor, tem uma porcentagem de desconto que a gente dá no nível, vamos dizer assim, à vista, enfim, mas eu tenho o meu valor fixo porque é o trabalho que eu desenvolvo naquele profissional. Mas tem processos de coaching por aí que estão cobrando R$ 400, estão Uhum. cobrando 500 e talvez a pessoa diga assim, mas Alexandre, não é muito dinheiro R$ 500 fazer um processo de coaching? Eu digo, não, às vezes 400, R$ 500 dependendo do coach, é uma sessão que vai ser Sim. paga, né? Então a gente precisa tomar um cuidado em primeiro lugar com isso. E uma outra coisa é o seguinte, muita gente faz a formação de coaching para ter o retorno financeiro, e não tem, é aquela questão, você tem uma árvore e está ali a frutinha verde, né? Você tem que primeiro esperar o tempo de maturação para poder pegar aquela fruta e comer. E em qualquer Uhum. trabalho você precisa esperar um processo de maturação. Até você também precisa ficar mais maduro no processo. E as pessoas fazem o seguinte, fazem a formação, se lançam como coaches, não conseguem clientes, porque é difícil conseguir cliente no início, Uhum. e de repente começam a fazer um tal de coaching grupo, lançam coaching grupo, né? E botam um valor mais baixo ainda do que o que pode. Aí você pode Sim. dizer, mas Alexandre, coaching grupo não existe? Eu vou dizer, se o coaching é um processo individual, olha só, o coaching é um processo individual e sigiloso, como é que se tem coaching grupo? Aí as pessoas Uhum. dizem, mas tem o team coaching, que é o que acontece na empresa. Eu digo, peraí, é um coach de equipes voltado para um objetivo empresarial, né, corporativo, onde aqueles profissionais vão trabalhar focados no objetivo da empresa, não é pessoal. E aí você monta um coaching, um grupo, que você não garante sigilo, que você não garante o controle da situação, e de repente você faz. E aí as pessoas começam a fazer. E as pessoas estão confundindo muito que coach tem que ser palestrante, ou coaching tem que ser, vamos dizer assim, um trainer para coaching grupo. Então, não. Né? A gente precisa ter essa clareza muito grande. Por quê? Porque o coaching ele pode acontecer de forma individual e ponto, certo? Numa Uhum. empresa com um grupo, e aí a pessoa precisa esperar esse processo de maturação. É, e aí, vou dar o exemplo do Ciclo, por exemplo. O Ciclo não Sim. pode nunca se tornar um coaching grupo, nem ter uma propaganda que é um coaching grupo, porque é um programa. Ele utiliza coaching? Utiliza. Ele utiliza mentoria? Utiliza. Ele utiliza, vamos dizer assim, programação neurolinguística? Utiliza. Então, o Ciclo ele utiliza de diversas ferramentas, mas ele em si ele não é um programa de coaching. Né? E Uhum. as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, né, nessa situação desse coaching grupo. Então é interessante dizer que
O coaching ele pode ter um retorno financeiro? Pode. Desde que o profissional tenha o sentido, a clareza da maturação do processo, do projeto profissional que ele tem e que principalmente ele saiba escalar. Não cobrar tão baixo quando ele está começando, cobrar um valor razoável, adquirir novos conhecimentos e a partir do momento que tiver o know-how, a expertise, ele aumenta consideravelmente o valor que ele tem, porque os clientes dele também vão aumentar, o nível dos clientes que vão pagar. Só um exemplo, um processo de coaching hoje em São Paulo, ele está variando em média com um coaching bom, de médio a bom, subindo um pouquinho, vamos dizer assim, ele está custando hoje de 10 a 12 mil reais. Né? Em Alagoas, ele varia, vamos dizer assim, de 3, 4, 5 mil, dependendo do coaching. Agora, claro, tem processo de coaching também, como eu falei, de 400 reais, que aí eu não aconselho, não faço, não vá. Vamos falar sobre isso também. E eu queria, então, voltar nesse ponto dos tipos de coaching, já que você falou aí do team coach, do coaching group e tudo mais. E aí, quando a gente vai no mercado, a gente encontra coach espiritual, coach de superação da morte, psicocoach, coach traga o seu amor em 10 sessões. Afinal de contas, coach serve para tudo? E que tipos de coach a gente encontra aí, de processos de coach que a gente encontra no mercado que são sérios, né? Nessas invenções. Isso. Vamos lá, eu gosto dessa parte. Olha, essa questão coaching de, vamos dizer assim, para tratar o luto, morte ou alguma coisa assim, né? Eu espero que o luto, a morte não, porque a pessoa precisa sair viva desse processo. Mas enfim. Mas enfim, o que acontece? Esses tipos de coaching, em primeiro lugar, esses sim estão entrando na linha do charlatanismo. Esses que fala de curar, que fala disso, daquilo outro, eles estão entrando numa linha do charlatanismo. E deveriam ser denunciados, mas ao contrário, eles lotam. Né? E isso não é coaching. Né? Isso não é coaching. Aqui outro dia, no ano passado, no ano atrasado, na verdade, ou talvez no ano passado, veio aqui um profissional de um outro estado, e tinha uma placa bem grande dizendo assim: nesse final de semana você vai sofrer tudo o que você precisa sofrer, né, para nunca mais você sofrer na sua vida. E assim, outras frases impactantes que eu via na internet, eu olhava assim: meu Deus, o que é isso? Né? O que é isso que está sendo posto? O que é isso que está sendo colocado? E lotou. Foram mais de 120 pessoas, mais de 100 pessoas no local. E dentre eles, muitos psicólogas que estavam lá dentro. E uma psicóloga depois disse: rapaz, ele é fantástico. Ele sabe coisas que a psicologia não sabe. E aí eu perguntei: qual é a formação dele? Ela disse: contabilidade. Tá. Muito bom. E assim, pois é, mas aí que tá. É uma pessoa que mistura a religião, a fé das pessoas. É uma pessoa que mistura, que isso não é coaching, toda pessoa que mistura religião com coaching, charlatanismo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Há processos que a gente trabalha ao lado espiritual no sentido não religioso, sim, porque existe. O próprio John Whitmore, ele coloca isso de uma forma muito clara. Espiritualidade não tem a ver diretamente com religiosidade, certo? E aí pronto, aí vem esse ponto. E a questão dos outros processos que envolvem não só a espiritualidade, como pessoas que estão com depressão, não é para fazer coaching. Pessoas que estão passando por transtornos emocionais, por luto, não é para coaching. Esse tipo de situação é para ser trabalhado com psicólogos que têm a experiência, que têm a competência necessária para desenvolver esse tipo de trabalho, que não é um trabalho voltado para uma meta, um objetivo que está ali na sua frente, não, é um trabalho a ser construído com o passar do tempo. Então, esse ponto não. O coaching ele vai trabalhar o quê? Objetivos, metas, clareza. O coaching ele vai trabalhar ou life, a parte da vida da pessoa, comportamentos, alguns tipos de habilidades, capacidades que a pessoa quer desenvolver, ou a pessoa vai trabalhar, ou o coaching vai trabalhar o business coaching, que é a linha de negócios do coaching, que entra o coach executivo também. Mas essas bobagens que estão aparecendo aí, eu sou coach de cozinha, eu sou coach de felicidade, eu sou coach disso. Não, pessoal, não existe isso. E quando você vê isso é porque a pessoa já não entende nada de coach. Quando você vê essas invenções, você diz: essa criatura não entende nada de coaching, está se
tá se inventando, tá querendo aparecer, na verdade, né? É mais ou menos Uhum. isso. Acho que ficou um pouquinho claro, né? Mas qualquer Sim, coisa, sim, fique à sem vontade de dúvida. perguntar. Sem dúvida. A Luciane Cedrin, ela fez uma pergunta que eu quero trazer para você e vou Certo. complementar a pergunta dela. Ela pergunta da seguinte forma: como é que estão as vendas do negócio de coaching, da questão coaching, durante a pandemia? E aí eu vou complementar a pergunta dela com o seguinte: o que que essa pandemia, esse isolamento, essa situação que nós estamos vivendo, o que que ela trouxe de positivo e o que que ela trouxe de ruim para o coaching? E qual é o futuro do coaching depois de tudo que a gente está vivendo e de toda a história que o coaching já carrega? Tá. Vamos lá. Nessa pandemia houve sim uma diminuição de processos, uma diminuição de acompanhamento, até porque os processos de coaching, eu particularmente gosto de fazer eles pessoalmente, faço alguns Uhum, processos online, os processos são muito bons também, a gente desenvolve de forma tranquila, mas o presencial eu acredito que tem um quê a mais, né? Acho que a parte, o olho no olho, tá ali junto, eu acho que tem um diferencial a mais, mas o online vem suprindo, até porque o coaching ele já vem sendo trabalhado online de muito tempo. Né? Eu sim. trabalho com um coach online praticamente há 7 anos. Fiz processos de Uhum, coaching com pessoas de outros estados, daqui do estado mesmo, de outras cidades. E assim, a gente não deixa perder a qualidade, mas eu, particularmente, prefiro o presencial. O que é que se espera do coaching? Lembrando aqui, teve até uma psicóloga que postou um negócio na internet interessante assim, a psicologia agora vai continuar atendendo e está ajudando as pessoas na pandemia. E o coaching, o que é que vocês têm a dizer, né? Então, assim, trabalhar com o emocional das pessoas na pandemia realmente faz parte da psicologia, não tem nada a ver com coaching. Eu não sei nem porque ela chegou a uhum, colocar esse tipo de postagem. Mas assim, eu entendi que foi no sentido de brincadeira, de dizer, olha, a gente agora pode, vocês não, entendeu? E o uhum, coaching realmente, ele não vai trabalhar situações emocionais, que a gente está tendo muita gente em casa com problemas emocionais, que não estavam acostumadas e habituadas a essa situação. E o que é que vai acontecer pós essa situação, pós essa pandemia? Eu acredito particularmente que profissionais como psicólogos e coaches vão ser os profissionais que devem ser os mais procurados. Por que uhum, eles devem ser os mais procurados? Porque, em primeiro lugar, vai haver uma demanda muito grande de pessoas que, devido à pandemia, devido a toda uma mudança estrutural desses últimos meses, é, se perdeu um pouco, né? Dentro do processo que tem, certo? Só um minutinho, viu, Edson? Rapidinho. tá. Alessandra, vem cá, por favor. Certo. Aí o que é que acontece? Aí dentro dessa situação, os psicólogos eles vão ter, vamos dizer assim, um poder muito grande para trabalhar com as pessoas, né? Uhum, E, claro, vão ter uma clientela gigantesca que vão precisar trabalhar esse emocional. Por outro lado, os profissionais de coaching, eles vão começar a ter uma percepção diferente, eles vão começar a ter uma percepção, vamos dizer assim, esses empresários de definição de objetivos, de meta, de foco, eles vão precisar de uma orientação, né, clara, vão precisar de um planejamento estratégico mais assertivo. Então é aí que vai entrar o profissional coach. É aí que vai entrar esse profissional que vai auxiliar tanto o empresário como o profissional, por exemplo, que está buscando uma recolocação no mercado, que uhum, precisa se estruturar, que precisa se conhecer melhor, aí sim vai entrar. Eu acredito que a demanda vai ser muito grande, tanto para o profissional, para o coach, quanto para o psicólogo, pós essa situação. Claro, cada um na sua área, cada um trabalhando da melhor forma possível, porque as pessoas elas precisam de um coach. As pessoas elas precisam de alguém em algum momento da vida delas que mostre para elas determinadas ferramentas, perspectivas, que ela possa pensar, que ela possa refletir e encontrar uhum, dentro dela todas as respostas que ela precisa, né? Ou pelo menos as principais daquele momento. E pós-pandemia, as pessoas vão, nesse momento já estão um pouco desnorteadas e depois mais ainda. Só agora, só para ilustrar, eu estava assistindo na Gazeta e foi falado uma média de 200 a 300 empresas, isso no mês passado, em Maceió, fecharam. E fecharam uhum, de vez.
Então imagine que desses 200, 300 empresários, vamos supor que uma média deles 30, 40, 50, decida reabrir uma empresa após a pandemia. Eles vão precisar ter um foco bem claro, eles vão precisar ter um objetivo bem claro, vão precisar se trabalhar comportamentalmente, e é aí que vai entrar o coach. É aí que vai entrar os profissionais que fazem um trabalho sério e que dão resultados. Porque as pessoas precisam ver quem dá resultado e contratar essas pessoas para essas empresas, né? Pois é, então aí, aproveitando esse gancho, é justamente esse ponto que eu gostaria de tratar agora um pouquinho. Vamos ver agora o outro lado. A pessoa que precisa passar por um processo de coach, ou a pessoa que quer alcançar um objetivo e precisa de um auxílio nesse sentido, como é que ela faz para escolher o coach? Como é que ela faz para não cair nas garras dos coaches que não são coaches, são aventureiros, e escolher aquele que realmente é um coach sério, profissional, que tem uma história, que trabalha voltado para o desenvolvimento dela? Certo, vamos lá. Em primeiro lugar, é interessante essas pessoas que estão buscando um coach, observar quem é o profissional, né, eles estão conversando, que eles estão sondando dentro do mercado. Então, hoje em dia, nós temos as redes sociais, nós temos o Google, nós precisamos ver o trabalho que esses coaches estão desenvolvendo, nós precisamos pesquisar um pouco mais essas pessoas, na verdade, precisam pesquisar. Em primeiro lugar, eu quero fazer um processo de coaching, certo? Então, eu vou pesquisar o que é realmente coaching. E aí eu procuro saber o que é coaching. Em seguida, eu começo a pesquisar os profissionais. Eu não vou no primeiro que me diz que o mundo é maravilhoso, que a vida é bela e que tudo é fácil de alcançar. Não. Aí é muito, muito bom, né? E a gente gosta do prazer e foge da dor. E aí não vai para esse tipo de coach. Em primeiro lugar, você começa a pesquisar, você vai ver o histórico, dá uma observada no Instagram. O Instagram hoje é um cartão de visita, né? Dá uma olhada, vamos dizer assim, nos projetos que esse profissional já desenvolveu, como é a rede de contato, quais são os depoimentos que tem, porque geralmente os coaches colocam os depoimentos daqueles profissionais. Se tiver interesse de conhecer aquele coach e disser o seguinte, olha, eu posso conversar com um dos seus clientes, né? Posso saber um pouquinho como é que foi o processo dele, né, desse cliente ou dessa cliente, você me permite? Aí o coach, claro, ele vai entrar em contato com o cliente, vai perguntar se ele tem a permissão de passar o contato, e daí ele passa o contato sem fazer intervenção nenhuma, e aí a pessoa vai conversar. Se não, vai observar os depoimentos na rede e vai buscar referências, certo? Tá, e além das referências profissionais, o que é que eu procuro mais? Você vai procurar dentro dessas referências qual é a formação dele. Qual foi a instituição que esse coach se formou? Quanto tempo ele está atuando no mercado? Ele é daquele coach que ele aparece só uma vez no ano e desaparece o restante, né? Ele é daquele profissional que só se intitula coach? Ou ele tem alguma coisa, algum trabalho ali, claro? Ele tem artigos ou textos publicados, ele tem alguma... Enfim, a gente precisa... É como um médico, quando a gente vai procurar, que é especialista em alguma coisa. Você não pode procurar qualquer um generalista, né? Por exemplo, você vai procurar um coach e o coach diz, eu faço tudo. O que você imaginar, eu faço. Ainda se tiver problema na encanação da sua casa, eu vou lá e arrumo o cano. Não é bem assim, né? É interessante ver o seguinte, qual a especialidade dele? Será que ele é especialista em life coaching, ele é especialista em business coaching, ou ele, com a expertise que ele tem, ele consegue ser especialista nessas duas linhas? Então é interessante deixar muito claro, né, dentro dessa busca, dentro dessa pesquisa, quem é o profissional. Aí daí sim fazer um investimento. Porque é melhor você fazer um investimento, vamos dizer assim, que vale a pena e que te dê retorno, do que você fazer um investimento e depois ter que procurar o outro coach para poder fazer um processo que dê certo. Né? Muito bem. Bom, nós já estamos chegando no nosso último quarto de live aqui. Ó. Tava tão bom o papo, até o negócio da live passa muito rápido. Está em quanto tempo já? 45 minutos já? Não? Já está mais de 45 já. Coisa boa. Eu queria que a gente rapidamente só desse uma pincelada nesse sentido, porque o mundo organizacional, né, o mundo empresarial, demanda muito também a questão do coach. E tem uma frase que é atribuída a Jack Welch, onde ele diz que no futuro todos os líderes serão coaches. Como é que você enxerga essa questão do líder, do coach com líder, do coach atuando na organização? Vamos dar uma pincelada nessa questão empresarial e o coaching.
Vamos lá, vou rapidinho até pelo tempo, mas olha só. Uhum. É, o Jack Welch, quando ele coloca essa situação de que no futuro todos os líderes serão coaches, é porque o próprio Jack Welch já passou por vários processos de coaching, assim como vários CEOs de várias empresas, né? Eles passam porque eles querem se aprimorar cada vez mais, querem alcançar objetivos, e eles veem no coaching, no coaching, um processo, uma forma de trazer resultados, de fazer com que as pessoas tenham, vamos dizer assim, alcancem seus objetivos. E um líder, ele precisa inspirar, né, através das suas ações, através do seu exemplo, e ele precisa também fazer com que as pessoas alcancem resultados. E um bom coach, um bom profissional, ele consegue alavancar, ele consegue trazer a turma para junto dele e fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que muitas empresas contratam um processo de team coaching para fazer um trabalho com a equipe, para que aquela equipe consiga alcançar o resultado. E, paralelamente, ela vai fazer um trabalho de coaching executivo com o líder daquela equipe, para que ele possa também se encontrar e para que quando esse team coaching se junte com o líder coaching, as coisas aconteçam da melhor forma possível, gerando alta performance. Então, a ideia de você ter na empresa um líder coach é um líder que inspira e que faz com que as pessoas alcancem resultados, faz com que as pessoas se engajem e, principalmente, se compreendam com o mesmo objetivo, com a mesma meta em comum. Ficou claro? Muito bem. Claríssimo. Alexandre, e aí para a gente fechar esse nosso papo, aí eu queria fazer uma pergunta agora pro Alexandre, não o profissional, mas para a pessoa Vamos Alexandre que embora. estamos conosco. Alexandre, o que é o sucesso? Eita, o sucesso, Edson. Eu acho que o sucesso, na verdade, ele mudou muito com o passar do tempo, o contexto do sucesso. Mas eu acredito particularmente que sucesso é você estar bem, que sucesso é você ter felicidade, que mesmo que você não tenha tudo aquilo que você quer, mas que aquilo que você tem já basta a você, sua família, seu trabalho, que você viva uma vida digna da qual você não precisa fugir dela. Por exemplo, independente do dia da semana que eu me acordar, eu estou feliz. Eu posso me acordar na segunda-feira, na quarta, no sábado, no domingo, independente do dia que eu me acorde para agir, né, para viver, eu estou feliz, porque eu passo a viver, né, e não a existir. Então, para mim, o sucesso, resumindo, é viver e não existir. Então, se aproveitar de tudo que tem à sua volta, aproveitar da sua família, dos momentos que você tem, às vezes momentos bobos, né? Um almoço que a gente deixa passar despercebido, um trabalho que você está fazendo, que você está botando gás naquele trabalho, imaginando à frente. Então, tudo que vale a pena ser vivido naquele determinado momento. Então, para mim, o sucesso ele está nas pequenas coisas, né? As grandes coisas elas são consequências daquilo que você faz, né? Então, eu particularmente acredito nisso. Alexandre, muitíssimo obrigado, gratidão do fundo do meu coração por você ter aceitado inaugurar esse projeto aqui, né? Abrir para mim esse projeto. Ah, suas palavras foram excepcionais, a audiência adorou, vi várias pessoas comentando muito obrigado, foi muito bom, muito Ah, interessante. gratidão, gratidão. Muito, muito obrigado de coração. E eu sei que nós vamos fazer outras lives ainda, porque tem muitos temas, tanto de coach como de outros, para a gente debater, viu? Coisa boa, coisa boa. Então agradeço também, Edson, a você, agradeço estar aqui. Quando você me convidou, eu fiquei felicíssimo, né? E principalmente estar abrindo esse programa, é fantástico, né? Agradeço a todos que acompanharam aqui a live de hoje. E quero fazer um convite. Posso fazer um convite aqui rapidinho? Claro, fica à vontade, fale um pouco dos seus programas, fica à Vamos vontade. lá. Vamos lá. No momento, o ciclo ele está suspenso, possivelmente pode voltar no final de agosto ou início de setembro. A gente está vendo ainda essa situação toda, mas eu quero convidar todos vocês a acompanharem as nossas lives ciclo, o nosso Café com Coaching, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu já falei de todos os dias, a moça no domingo mandou uma mensagem para mim, vai hoje não, de segunda a Como está sexta-feira. carente de informação. Pois é, né? Então, de segunda a sexta-feira, live ciclo, né? É o nosso café com coach pela manhã já começa com o nosso canecão de café, numa manhã maravilhosa, com temas assim excepcionais, aplicáveis, né? Não é, a gente não está fazendo processo de coach, a gente está levando informações, debates, discussões, né? Conteúdo de qualidade, trazendo vários exemplos de diversos lugares do mundo.
E quero dizer para vocês que vocês são nossos convidados amanhã, 7h30 da manhã. Nós estamos com uma audiência boa. A gente está chegando quase 30 pessoas no horário da manhã, 25, 30, 20, enfim. Está aumentando cada vez mais. E pessoas que vão e querem mais conteúdo. Então, assim, amanhã tem mais Ciclum, tem mais, aliás, Live Ciclum, Café com Coach. E vocês todos são nossos convidados. Acompanhem e fiquem por dentro de tudo que a gente está trabalhando, que a gente faz com muito prazer, com muito carinho. Começar amanhã com boas informações, boas vibrações é sempre importante, né? Então vamos Exatamente. todos assistir a Live Ciclums todos os dias, de segunda a sexta, às A 7h30 da sexta. manhã. Exatamente. Sexta, gente. Dia de domingo, você durma um pouco mais, vai curtir a família, né? Vai preparar o Aproveita a almoço, família, né? aproveita a família, dia de sábado aproveita para arrumar a casa e vamos embora, né? Porque o dia mesmo de live é de segunda a sexta. Mais uma vez, gratidão, Alexandre, obrigado. Espero poder contar com você novamente em outros momentos, em outras lives. E vamos ainda fazer muitos projetos juntos. Gratidão, Edson, também. Gratidão, felicidade, muito sucesso. A gente está aqui na torcida. E, pessoal, forte abraço a todos vocês. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom. É isso, galera. Esse foi a nossa Segundas Opiniões de hoje. Estreia e muito boa. Gratidão a todos que estiveram aqui durante essa live ou que vão assistir depois a live, que vai ficar salva lá no IGTV. E lembrando que todas as segundas, sempre às 18h30, nós teremos essa live, este momento, conversando com um profissional de alguma das áreas do desenvolvimento humano ou alguma área que seja interessante, sempre tratando de temas relevantes para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado de coração. Até a semana que vem. Tchau.